Olá, amigos! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar um tema que tem fascinado e inspirado milhões de pessoas ao longo da história: a segunda vinda de Jesus Cristo à Terra. Esta promessa, profundamente enraizada nas Escrituras Sagradas, é um pilar central da fé cristã e tem sido objeto de estudo, debate e reflexão intensa ao longo dos séculos. Mas antes de começarmos, não deixe de se inscrever em nosso canal e clicar no sininho das notificações para que sempre seja avisado quando postarmos novos conteúdos. Desde os primeiros dias do cristianismo, a expectativa da volta de Cristo tem sido uma fonte de esperança, orientação e ânimo para os crentes. A Bíblia descreve este evento como um momento de transformação radical, onde o fim dos tempos, como conhecemos, dará lugar a uma nova era de justiça, paz e comunhão com Deus. A segunda vinda é frequentemente associada a vários sinais e acontecimentos proféticos, que muitos estudiosos e teólogos têm tentado interpretar e entender. No entanto, ao contrário de muitas especulações e interpretações sensacionalistas, nosso objetivo hoje é mergulhar nas Escrituras para uma compreensão sólida e fundamentada sobre o que a Bíblia realmente diz a respeito deste evento monumental. Junte-se a nós nesta jornada de descoberta e reflexão, enquanto exploramos um dos mais significativos e esperados eventos da fé cristã. O primeiro indicador da segunda vinda de Cristo está relacionado aos sinais na natureza. Este aspecto é frequentemente mencionado nas Escrituras como um prelúdio dos tempos finais e um indicador-chave da proximidade da volta de Cristo. As Escrituras, especialmente nos livros proféticos e nos ensinamentos de Jesus nos Evangelhos, falam de alterações significativas e eventos sobrenaturais na natureza que precederiam sua segunda vinda. Terremotos, fomes, pestes e fenômenos astronômicos incomuns são descritos como parte dos sinais que alertam sobre a iminência desse grande dia. Por exemplo, o Evangelho de Mateus, capítulo 24, e o livro de Lucas, capítulo 21, mencionam terremotos, fomes e pestilências em vários lugares, juntamente com sinais assustadores do céu, como precursoras da volta de Cristo. Estes eventos naturais, muitas vezes de magnitude sem precedentes, serviriam para chamar a atenção da humanidade para a realidade de que algo transcendental está prestes a acontecer. No entanto, é crucial entender que esses sinais na natureza por si só não determinam exatamente quando Cristo retornará, mas funcionam como lembretes para estarmos vigilantes e preparados. Em nossos dias, temos observado uma série de eventos naturais dramáticos em todo o mundo. Terremotos devastadores, tsunamis, furacões e outras catástrofes naturais têm ocorrido com frequência aparentemente crescente. Muitos crentes veem esses eventos como um cumprimento das profecias bíblicas sobre os sinais da segunda vinda. No entanto, é importante abordar esses sinais com discernimento e cautela. Enquanto alguns podem ser rápidos em associar cada desastre natural às profecias bíblicas, a Bíblia nos encoraja a uma compreensão equilibrada e a não nos precipitarmos em conclusões. O foco não deve ser o medo, mas sim o aumento da fé e a preparação espiritual para o retorno de Cristo. Prosseguindo com nossa análise dos sinais da segunda vinda de Cristo, chegamos ao segundo sinal crucial: os sinais sociais. Este sinal engloba uma série de mudanças e tendências no comportamento humano e na estrutura social que, segundo as Escrituras, se intensificariam à medida que nos aproximássemos do retorno de Cristo. As profecias bíblicas, particularmente nos ensinamentos de Jesus e nas epístolas de Paulo, alertam para um declínio moral e espiritual significativo na sociedade. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, por exemplo, Paulo descreve os últimos dias como tempos difíceis, onde as pessoas seriam egoístas, avarentas, arrogantes, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desamorosos, implacáveis, caluniadores, sem autocontrole, brutais, inimigos do bem, traidores, precipitados, orgulhosos e mais amantes dos prazeres do que de Deus. Estes sinais sociais são caracterizados por um afastamento dos valores e princípios cristãos, levando a uma sociedade cada vez mais centrada no individualismo e materialismo. As profecias indicam um enfraquecimento do amor e da compaixão, um aumento da violência, da corrupção
e do desrespeito pelas tradições e autoridades estabelecidas. Observando o mundo atual, muitos acreditam que estamos testemunhando esses sinais se desdobrando. Conflitos sociais, desintegração familiar, declínio da ética, aumento da desonestidade e do relativismo moral são vistos como indicativos de que estamos vivendo nos tempos previstos pelas profecias. Importante ressaltar, no entanto, é que esses sinais não devem gerar desesperança, mas sim motivar os crentes a viver com maior integridade, a ser luzes em um mundo em trevas e a se preparar espiritualmente para a volta de Cristo. A Bíblia nos encoraja a ser sal e luz na terra, influenciando positivamente a sociedade e mantendo firmes nossos valores e fé. À medida que continuamos nossa exploração dos sinais da segunda vinda de Cristo, chegamos ao terceiro indicador crucial: a pregação do Evangelho em todo o mundo. Jesus mesmo menciona este sinal em Mateus 24, versículo 14, onde afirma: "E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Esta profecia aponta para a expansão global do cristianismo e a disseminação da mensagem de salvação através de Jesus Cristo como um sinal-chave dos tempos finais. A pregação do Evangelho como um sinal tem implicações significativas. Primeiramente, implica um esforço missionário global sem precedentes, alcançando todas as nações, culturas e povos. Vivemos em uma era onde a tecnologia e os meios de comunicação têm possibilitado a propagação do Evangelho de maneiras que seriam inimagináveis em séculos anteriores. A mensagem de Cristo está alcançando os cantos mais remotos do mundo, cumprindo a profecia de que o Evangelho seria ouvido por todas as nações. Além disso, este sinal também reflete o coração de Deus pelo mundo. A pregação do Evangelho não é apenas um marcador dos tempos finais, mas também uma manifestação do amor de Deus por toda a humanidade. Ele deseja que todos tenham a oportunidade de ouvir a boa nova e fazer uma escolha informada sobre sua fé. Mas esse fenômeno também traz desafios. Confrontamos a realidade de que, enquanto o Evangelho se espalha, também enfrenta resistência e perseguição em muitas partes do mundo. Isso nos lembra da necessidade de orar pelos missionários, pelos crentes em contextos hostis e pelo contínuo avanço do Evangelho. O quarto sinal é o engano espiritual. Este sinal é crucial e alarmante, pois trata do aumento do engano e da falsidade em questões de fé e espiritualidade. As Escrituras alertam que nos últimos dias surgiriam falsos profetas e mestres, enganando muitos. Jesus, em Mateus 24, versículos 4 e 5 e versículo 11, adverte explicitamente: "Vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos." Além disso, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, Paulo fala sobre o homem do pecado, ou o filho da perdição, indicando uma grande decepção espiritual que precederia a segunda vinda. O engano espiritual pode se manifestar de várias formas: ensinamentos distorcidos, cultos à personalidade, ideologias que se opõem aos princípios cristãos fundamentais e até fenômenos sobrenaturais falsos ou enganosos. Este sinal alerta sobre a necessidade de vigilância, discernimento e conhecimento sólido das Escrituras para não sermos levados por doutrinas enganosas. E realmente, na era atual, observamos um aumento de novos movimentos espirituais, ideologias e ensinamentos que muitas vezes se desviam da verdade bíblica. Isso ressalta a importância de os cristãos estarem firmemente enraizados na palavra de Deus e preparados para identificar e responder a esses enganos. Este sinal, portanto, serve como um lembrete para que mantenhamos nossa fé fundamentada na verdade de Cristo e evitemos ser levados por doutrinas falsas e enganadoras. Encoraja-nos a buscar sabedoria e discernimento constantes através do estudo e da oração, para que possamos permanecer fiéis à verdade do Evangelho. Avançando em nossa série sobre os sinais da segunda vinda, chegamos ao quinto sinal, profundamente significativo e historicamente tangível: a restauração de Israel. Este sinal tem um papel crucial na profecia bíblica, sendo amplamente discutido e analisado por teólogos e estudiosos da Bíblia.
As profecias bíblicas, especialmente no Antigo Testamento, prevêem a dispersão do povo de Israel e sua subsequente restauração. Livros como Ezequiel e Isaías falam de um retorno do povo judeu à sua terra ancestral. Em Ezequiel 37, por exemplo, a visão dos vales de ossos secos simboliza a restauração de Israel e o renascimento espiritual do povo judeu. O cumprimento mais evidente desta profecia pode ser observado na história recente. No século XX, após milênios de dispersão, o povo judeu começou a retornar em massa à terra de Israel. Este movimento culminou na criação do Estado de Israel em 1948, um evento que muitos creem ser o cumprimento literal da profecia bíblica sobre a restauração de Israel. Este sinal é importante porque, na perspectiva profética, a restauração de Israel prepara o cenário para eventos futuros relacionados à segunda vinda de Cristo. Acredita-se que Israel desempenhará um papel central nos acontecimentos dos últimos dias, conforme descrito na Bíblia. No entanto, é importante abordar esse sinal com um equilíbrio cuidadoso, reconhecendo a complexidade das questões políticas e sociais contemporâneas envolvendo Israel. Enquanto a restauração de Israel é um sinal profético significativo, também deve ser vista à luz da atual realidade geopolítica e dos desafios enfrentados pela região. Estamos quase chegando ao fim, mas vamos ao sexto sinal da segunda vinda de Cristo, por sinal, um dos mais desafiadores e dolorosos, a perseguição aos cristãos. Este sinal fala de um aumento da hostilidade e da opressão contra os seguidores de Cristo em várias partes do mundo, um tema profundamente enraizado nas profecias bíblicas. Os evangelhos e as epístolas do Novo Testamento alertam repetidamente que os seguidores de Cristo enfrentarão oposição e perseguição. Por exemplo, em Mateus 24, versículo 9, Jesus prevê: "Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome." De maneira semelhante, Paulo em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12 afirma: "E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições." Hoje, vemos esse sinal se manifestando de várias maneiras. Em muitos países, os cristãos enfrentam discriminação, violência e até a morte por causa de sua fé. Isso pode assumir formas variadas, desde restrições legais e sociais até atos de violência e terrorismo. Esta realidade é um lembrete sombrio de que, embora a fé cristã seja uma fonte de esperança e alegria, também carrega um custo significativo em muitas partes do mundo. A perseguição, no entanto, também é vista como um testemunho da força e da resiliência da fé cristã. A história da Igreja mostra que, mesmo diante da opressão, a fé em Cristo não apenas sobrevive, mas muitas vezes floresce. Este sinal nos desafia a orar pelos nossos irmãos e irmãs perseguidos, a apoiá-los de maneiras práticas e a nos prepararmos para permanecer firmes em nossa própria fé. Por fim, ao abordarmos o sétimo e último sinal da segunda vinda de Cristo, enfrentamos um fenômeno profundamente preocupante: a apostasia. Este sinal refere-se ao afastamento generalizado da fé verdadeira, um esfriamento espiritual e a rejeição dos ensinamentos centrais do cristianismo por indivíduos, grupos e, em alguns casos, por inteiras comunidades eclesiásticas. A Bíblia fala claramente sobre a apostasia como um sinal dos últimos tempos. Relembre novamente a advertência de Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. "Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia." Esta previsão aponta para um tempo em que muitos abandonarão a fé, seduzidos por ensinamentos falsos, doutrinas distorcidas e um estilo de vida que se opõe à verdadeira doutrina cristã. O fenômeno da apostasia pode ser observado de várias formas. Alguns se afastam da fé devido à influência de ideologias que negam os fundamentos do cristianismo. Outros são levados pelo crescente secularismo e materialismo que caracterizam a sociedade moderna. Além disso, a prevalência de falsos profetas e mestres que distorcem o evangelho para servir a seus próprios interesses também contribui para esse afastamento. Este sinal é um chamado à vigilância e à fidelidade para os cristãos. É um lembrete de que devemos estar enraizados na palavra de Deus,
conhecer profundamente a nossa fé e estar preparados para resistir às influências que buscam nos desviar do caminho verdadeiro. A apostasia nos desafia a manter nossa luz acesa em um mundo que muitas vezes parece afundar nas trevas da confusão espiritual e da descrença. À medida que concluímos nossa análise dos sinais da segunda vinda de Cristo, é importante refletirmos sobre o que esses indicadores significam para nós hoje e como podemos aplicá-los em nossa vida cotidiana. Embora cada sinal tenha sua própria especificidade, todos compartilham um tema comum: a necessidade de vigilância, preparação e fidelidade na nossa jornada espiritual. Estes sinais nos lembram de que vivemos em um mundo em constante mudança, onde os desafios à nossa fé são reais e frequentes. Eles nos incentivam a olhar além das aparências superficiais e a buscar uma compreensão mais profunda dos tempos em que vivemos. Mais do que nunca, é essencial fortalecer nossa fé, aprofundar nosso conhecimento das Escrituras e viver de maneira que reflita os ensinamentos de Cristo. Em nossa vida diária, isso significa praticar o amor e a compaixão, defender a justiça e a verdade e manter uma postura de humildade e serviço. Significa também estar atento aos enganos e tentações que nos cercam, mantendo-nos firmes em nossa fé e valores. A reflexão sobre esses sinais não deve nos levar ao medo ou à inércia, mas sim ao contrário. Deve nos inspirar a viver com propósito e esperança, sabendo que cada ação nossa tem significado no grande plano de Deus. Como cristãos, temos a oportunidade e a responsabilidade de ser luzes num mundo muitas vezes marcado pela escuridão. Espero que as reflexões compartilhadas aqui tenham sido enriquecedoras e que ajudem a fortalecer sua jornada de fé. Que possamos todos continuar a crescer em sabedoria e graça, enquanto aguardamos com esperança a gloriosa volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela vossa atenção, muito obrigado. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco.